Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou continuar comentando sobre o post da doutora nutróloga com quase 300 mil seguidores, em que ela comenta que o sol não causa melanoma e que a verdadeira causa do melanoma é o uso do protetor solar. Bom, no vídeo anterior eu comentei sobre esse post aí, é bastante coisa para falar, eu dividi em dois, então se você não viu, volta um que vale a pena. Eu comentei sobre o fato dela falar que o sol não causa melanoma, eu refutei essa ideia. E neste vídeo agora eu quero comentar sobre a parte que ela fala que o verdadeiro causador seria o uso do protetor solar. E depois de estudar o assunto, realmente eu tenho que dizer que ela estava certa. Eu não sabia de muita coisa que estava aqui, então ela tem uma das imagens do post, é um gatinho segurando uma notícia que ela fala, olha, quando você é ridicularizado por anos por dizer que o protetor solar é tóxico e finalmente se torna manchete nas notícias. Eu fui ler a notícia, realmente tem coisa tóxica lá, tem benzeno no protetor solar e o benzeno é sabidamente um dos causadores de câncer. Então, realmente ela estava certa. Na imagem seguinte, ela coloca um gráfico e fala o seguinte, olha, os aumentos da taxa de melanoma têm tido um aumento acentuado desde a introdução do protetor solar. E a gente consegue ver exatamente o crescimento do melanoma em homens e mulheres junto com a introdução dos tipos de protetores solares, então realmente bate perfeitamente. E eu fui pesquisar mais a fundo, eu vou pedir para o Renato colocar na tela aí dois gráficos, um dos Estados Unidos, começando lá nos anos 90, em que em preto está a incidência de melanoma e em vermelho está o uso do protetor solar. E realmente os dois gráficos acompanham quase que perfeitamente. E o outro na Europa, começando lá em 75, em preto a incidência de melanoma e em vermelho o uso do protetor solar, e você dá para ver que as imagens praticamente se acompanham, então uma correlação muito estreita, assim, não dá para ser uma coisa inventada, né? Bom, o que eu falei até agora é tudo verdade, mas é mentira. Se você se assustou, calma que eu vou explicar. Bom, primeira coisa é o seguinte, o gatinho segurando a placa, realmente a notícia existe, e ela dá a entender que, assim, que o protetor solar é tóxico e isso se torna manchete. Bom, o que ela está comentando é uma notícia em que um lote de protetor solar nos Estados Unidos foi recolhido pela própria indústria que fabricou porque tinha um aumento na concentração de benzeno. Não é que assim, ia passar uma vez e ia dar câncer. O benzeno é sabidamente um causador de câncer, foi identificado pelas indústrias e foi feito um recall voluntário, ou seja, daquele lote. A empresa que testou mesmo falou, olha, a gente não sabe, mas esses lotes aqui, os outros lotes não tinham. A doutora dá a entender como se todo o protetor solar tivesse substâncias que causam câncer, né? O câncer de qualquer forma. Então assim, tá muito mal contada a coisa e eu acho que é bem de propósito mesmo para ser uma coisa alarmista. Um lote foi recolhido, não devia ter, mas foi a própria indústria que recolheu uma substância que não era para estar lá realmente. Então, assim, é bem diferente do que ela quis dizer. Os gráficos que eu mostrei aí, em preto e vermelho, agora eu vou pedir para o Renato colocar a imagem total, são correlações espúrias. Tem um site na internet, quem quiser me manda mensagem, eu mando o site. Um dos gráficos fala o seguinte, olha, a associação do uso, do consumo de manteiga nos Estados Unidos e a energia eólica produzida. Ou seja, duas coisas que não tem nada a ver, mas que no gráfico você olha estão associadas. Outro gráfico, ele enumera o número de visualizações de UFOs, né, de OVNIs, e o número de escaladas bem-sucedidas ao Everest. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, apenas os dois gráficos batem. Por que eu estou falando isso? Porque correlação não é causalidade. Não é porque dois gráficos têm o mesmo formato que tem uma coisa a ver com a outra, ou que muito menos que uma coisa seja a causa da outra. O gráfico dela aqui é até pior, ela não tem duas linhas, as duas linhas são câncer em melanoma em homem e mulher. Ela dá a entender como se fosse introdução, mas não, ela simplesmente coloca uma curva subindo e ela vai colocando, olha, foi introduzido um protetor aqui, o outro tipo ali, ou seja, um negócio totalmente sem propósito, assim, que leva pessoas a conclusões erradas. E como é que a gente faz um gráfico desse muito parecido, né? Com correlação, mas sem causalidade? Bom, esse site que eu tirei esses gráficos aí, ele tem 25 mil variáveis no banco de dados.
cruzando uma com a outra dá 600 milhões de correlações. Então assim, a chance do cara achar alguma coisa ali que não tem nada a ver é grande. A outra coisa é você tirar o eixo do Y. Então, assim, o gráfico não começa no zero. Então dá para você pegar uma curva que não tem nada a ver com a outra e apenas o formato ser parecido, você sobrepõe uma com a outra. Então assim, correlação não é causalidade. Não é porque uma coisa parece a outra que tem causalidade, né? O gráfico dela é um pouco mais desonesta ainda, porque não tem nem duas curvas. É uma curva só que ela faz parecer como se fossem duas. E acima disso, mesmo que a coisa tenha correlação, ela pode ser um fator de confusão. Veja, quem você acha que usa mais protetor solar? As pessoas que se expõem ao sol ou o idoso acamado que nunca sai da casa de repouso? É claro que são as pessoas que vão se expor ao sol. Então, assim, fazendo um paralelo, você fala, olha, adoçante causa obesidade. Poxa, o adoçante é muito... Quem é propenso a usar o adoçante é muito mais a pessoa obesa, a pessoa diabética, que tem mais chance de ter obesidade, né? Se eu falar para você o seguinte, olha, transfusão de sangue está muito mais ligado ao paciente ir para a UTI e o paciente morrer. Bom, é verdade, mas será que a causa é a transfusão de sangue ou simplesmente porque só vai receber sangue o paciente que está muito grave? Então sim, está associado a ir para a UTI, mas será que é um fator independente para ir para a UTI, para a causa de morte? Enfim, precisa calcular, mas assim, não é que tomar sangue é a causa da coisa. Sim, porque pacientes muito mais graves são os propensos a receber sangue. Então é isso, correlação não é causalidade, e mesmo que a coisa esteja correlacionada, a gente precisa ver a fundo se existe, se é realmente a causa e se não é simplesmente um fator de confusão. Enfim, e para finalizar, né, ela fala o seguinte, olha, os nossos ancestrais não sofreram de melanoma da mesma forma que hoje. Algo está nos tornando hipersensíveis a raio UV do sol. Colega, assim, nossos ancestrais morriam aos 30 e poucos anos de malária. Os nossos ancestrais morriam de tifo, morriam de tuberculose. As pessoas não chegavam na idade que chegam hoje. O câncer de pele aumentou porque as pessoas vivem mais. Segundo, o hábito de se expor ao sol, de ir à praia, é uma coisa que começou nos 1910. Antes disso, as pessoas se cobriam do sol. A gente pode ver as imagens do passado, era bem diferente. Tá? As pessoas lá antigamente, sei lá, o homem caçador, isso aí isso a gente não tem nem noção, morriam aos 30 anos e beleza. As pessoas vivem mais e o diagnóstico de melanoma é uma coisa recente. A gente não sabia o que era o melanoma, 100 anos atrás não sabia o que era a doença melanoma. Se entendia muito mal, é uma coisa mais recente. Registro de dado de melanoma é uma coisa muito recente. Na Austrália, sei lá, na década de 60 começou a se anotar um aumento e viu que estava correlacionado com a exposição ao sol. Então falar que os nossos ancestrais, isso aí é totalmente uma inverdade, né? E, enfim, para finalizar, assim, eu não vou entrar em muito mais detalhe aqui, não tem muito mais que combater. Apenas falar que assim, é uma postagem desonesta, muita gente vê aquilo, quase 300 mil pessoas, e você acaba criando uma coisa... uma mentira na cabeça das pessoas. Eu sou super a favor de informação livre, acho que todo mundo tem que ter direito a postar alguma coisa, mas eu acho que é importante que a desinformação seja combatida. O que ela está fazendo é mais do que desonesto, porque claramente existe uma vantagem própria dela fazer esse tipo de post alarmista que, infelizmente, causa uma repercussão na internet. E para finalizar, assim, para falar como eu sou totalmente a favor da livre informação, se você que está vendo esse vídeo tiver algum artigo científico que linka, que mostra a relação do uso de protetor solar ao aumento de melanoma, qualquer tipo de artigo, em rato, em não sei aonde, me manda. Eu gostaria muito de ler esses artigos e gostaria de fazer uma postagem falando o que eu acho, se é verdade ou não. Se tiver algum grau de evidência, eu vou falar que sim. Eu não sou o dono da verdade, então se você conhece alguém que acredita que o protetor solar causa mal, manda esse vídeo para ela, quem sabe ela me manda o artigo científico ou a reportagem que seja, para eu poder analisar, porque realmente eu estou muito curioso, mas até hoje eu não achei nada que relacionasse o uso de protetor solar ao aumento de câncer. Nenhuma informação convincente, mas estou curioso. É isso aí, pessoal. Então,
Se você também conhece alguma pessoa que se beneficiaria vendo esse vídeo, manda esse vídeo para ela e tomara que a gente não encontre tanta desinformação na internet. Até o próximo vídeo. Tchau!